Você começa esfumado nos olhos das suas clientes, mas ele mancha. A sombra não pigmenta de jeito nenhum, do jeito que deveria, ou simplesmente some no meio do processo. Você até tenta trocar de pincel, você tenta trocar de cor, mas parece que nunca fica com aquele acabamento assim bonito, profissional que você vê por aí. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo como construir um esfumado com direção, com leveza, com acabamento limpo e profissional. E seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Adriana Brito, maquiadora profissional, e no nosso canal você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem ou para você aprender a se maquiar com acabamento profissional. E quando você entende como construir esfumado do zero, do jeito certo, você para de repetir fórmulas prontas e começa a entregar um esfumado para seus clientes, primeiro muito mais rápido e com acabamento muito mais bonito. Então vamos agora para o nosso passo a passo na nossa modelo que você já conhece, né? A Abigail. Então vamos começar aqui o nosso esfumado. O primeiro passo, que é extremamente importante, é a limpeza da pálpebra. Tem muitas clientes que têm a pálpebra oleosa. Então você vai pegar lá o seu lencinho umedecido e vai remover toda a oleosidade dessa pálpebra. Muito importante você tirar todos os excessos, assim, até de maquiagem que ficou, resíduo de protetor solar, às vezes, de algum creminho que a sua cliente aplicou anteriormente. Então é legal você remover tudo com o lencinho umedecido. E a gente vai então para o próximo passo, que é a hidratação da pálpebra. Sim, gente, nós temos que hidratar a pálpebra também. Muitas vezes, por falta de hidratação, a própria pálpebra ela vai sugando tudo que a gente vai colocando ali em cima para tentar hidratar. Então pode ser que você acabe perdendo a pigmentação, não fique com uma pigmentação tão bonita porque tá faltando hidratação. Eu tô gostando muito desse hidratante aqui, o da Make More Balance Cream. Esse hidratante aqui, ele é para pele, mas dá também pra gente utilizar nos olhos, tá? Porque ele é dermatologicamente testado. Eu nunca tive problema com ele em relação, assim, à sensibilidade dos olhos, mas é sempre importante você testar o produto que você vai aplicar ali na sua cliente. É uma regiãozinha mais sensível, então é legal você testar antes e ver também se o seu hidratante pode ser aplicado na região dos olhos. Não necessariamente precisa que você compre um hidratante para a região dos olhos. Eu gosto muito desse aqui, ele me atende super bem. E não pode ser um hidratante também que seja muito denso, um hidratante muito espesso, sabe? Porque a gente precisa que a pálpebra absorva esse hidratante para a gente começar então com a aplicação das nossas sombras. Então esse segundo passo de hidratação também é extremamente importante. Enquanto você está hidratando ali a pele, você pode pegar o restinho que tá ali no seu pincel e também passar nas pálpebras, tá? A sobrancelha pode passar em tudo mesmo. E a gente vai então para o nosso terceiro passo, que é então a uniformização da pálpebra. É muito importante a gente deixar a pálpebra como se fosse uma tela em branco mesmo, porque a gente consiga pigmentar mais as sombras, a gente tenha mais durabilidade das sombras, que as sombras não fiquem sambando ali no olho da nossa cliente. Para isso a gente pode utilizar tanto um corretivo que seja assim nesse formatinho cremoso, a gente pode usar nesse formato aqui, e aí vai depender a cor do corretivo, vai depender da cor da pálpebra da nossa cliente. Também pode ser compatível, pode ser exatamente a mesma cor da pálpebra da nossa cliente, ou então um tonzinho a menos também não tem problema. A gente pode usar também esse tipo de produto que é como se fosse um primer mesmo de sombras. Esse daqui é o Soft Ochre da MAC também, ele é muito bom pra gente fazer esse tipo de preparação ali da nossa pálpebra. Ou então você pode utilizar um corretivo líquido também, que vai fazer às vezes de um primer de sombra. Então, mais uma vez, você não necessariamente precisa ter um primer para sombras, você pode usar o mesmo corretivo que você usou ali na pele para camuflar ali as manchinhas do rosto, que seja um bom corretivo, tá? Que não seja um corretivo assim, que seja muito cremoso também, que senão você vai ter que acabar colocando muita sombra. Então, um corretivo que seja levemente mais sequinho. Lembrando que a gente também tem que avaliar a condição da pálpebra da nossa cliente. Se é uma pálpebra que a gente já tem mais linhas de expressão, mais ruguinhas aqui do lado, é importante você escolher um corretivo também que seja mais líquido, que acompanhe mais essa flexibilidade aqui do olhinho, ok? Para fazer a correção aqui da pálpebra da nossa modelo, eu vou utilizar esse corretivo aqui, que é um corretivo da MAC, mas também pode ser qualquer um cremosinho que você tiver aí. Eu vou pegar com um pincel, como se fosse um pincelzinho kabuki mesmo, e vou aplicar aqui em toda a pálpebra. E é muito importante essa aplicação também ser feita de maneira adequada, porque dependendo se você aplica uma quantidade muito exagerada de produto, você deixa falta de produto de um lado, excesso de produto do outro, você vai ter diferença na pigmentação. Então, se você aplica muito corretivo aqui, nada de corretivo aqui, você vai ter diferença na sua pigmentação. Então, aplica a mesma quantidade em toda a pálpebra. Se você gosta também de um recortezinho aqui na sobrancelha mais definido, você também pode usar esse corretivo para fazer esse recorte. Aí você utiliza um pincelzinho assim, ó, de cerdas sintéticas mais com maior precisão, e aí você pode vir aqui, ó, e fazer o recorte da sobrancelha aqui da sua cliente, caso você já tenha feito aí, né, a correção da sobrancelha antes de fazer a técnica de olhos. Então você pode vir aqui também
também e fazer aquela limpezinha. Eu gosto muito de fazer essa limpezinha, especialmente quando a cliente já tem um olharzinho mais caído, quando ela tem a sobrancelha também que precisa de uma correção. Então eu gosto muito de fazer essa limpeza aqui. Gente, eu não faço recorte na sobrancelha de uma forma assim muito enfática, sabe? Porque eu gosto de uma naturalidade maior nas minhas maquiagens, mas você também pode perguntar aí pra sua cliente se ela quer que faça esse recortezinho, se ela gosta de uma sobrancelha mais marcada, e aí você pode fazer o recortezinho aqui embaixo com o corretivo. E aí é muito importante também você remover todos os excessos, então você pode vir aqui com uma esponjinha, ó, dando batidinhas, você consegue remover os excessos, deixar essa pálpebra como se fosse realmente uma tela em branco. Então é assim, gente, tá vendo? Não pode ter excesso de produto de um lado e falta de produto do outro. Então aplica uma quantidade bem uniforme de corretivo pra gente seguir pro próximo passo. O próximo passo, então, vai ser a escolha dos nossos pincéis. É muito importante a gente ter tanto os pincéis de esfumar, quanto também os pincéis para aplicação de sombra. Para aplicação de sombra, ele não vai ter muito mistério, olha, porque ele vai ser esse tipo de pincel aqui, que é um pincelzinho mais achatadinho, tá vendo? Ele tem as cerdas um pouco mais densas, umas cerdas naturais, então elas vão ter uma porosidade aqui para conseguir segurar as nossas sombras. Então esse daqui é um pincel adequado para fazer a aplicação das sombras, que eu já vou mostrar para você como que a gente vai usar esse pincel. E a gente tem também aqui os pincéis de esfumar. Eu recomendo aí que você tenha pelo menos 3 tamanhos de pincéis diferentes. Então um tamanho de esfumar menor, um médio e um maior. Porque dessa forma você vai conseguir adequar o tamanho do seu pincel com o tamanho do olho da sua cliente. Então aqui a minha modelo, ela tem um espaço de pálpebra bem grande, então eu posso usar um pincel assim maior. Só que se ela tivesse um olho muito pequenininho, aí eu teria que diminuir um pouquinho o meu pincel, então eu teria que usar de repente esse pincelzinho aqui se ela tivesse o olho muito pequenininho. Então é importante você ter 3 tamanhos aí de pincel. Vou deixar para vocês a minha recomendação na descrição do vídeo, vou deixar os links também para vocês conferirem, né, as referências certinho dos pincéis e de todos os produtos que eu tô mostrando aqui para vocês. Tudo que eu achar o link eu vou deixar na descrição do vídeo. Então é legal que você tenha pelo menos 3 tamanhos aí de pincel de esfumar para que você consiga tanto adequar a cor das sombras que você vai aplicar, quanto também o tamanho da pálpebra da sua cliente. Por que a cor das sombras? Porque o que a gente vai fazer? Quando a gente estiver aplicando uma sombra que a gente precisa realmente esfumar, a sombra que a gente precisa difundir, nós vamos utilizar um pincel com as cerdas mais fluidas, com as cerdas maiores, com as cerdas que vão me dar esse acabamento mais esfumado. Agora, se eu preciso mais de concentrar a sombra, eu vou fazer um esfumado, mas eu vou concentrar, eu quero pigmentar mais a sombra, aí eu posso utilizar um pincel de calibre menor. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui, como que a gente vai fazer a aplicação das sombras utilizando os nossos pincéis de tamanhos diferentes. E agora que você já entendeu os diferentes tipos de pincel aqui que a gente precisa para fazer o nosso esfumado e aplicação de sombra, eu vou te mostrar quais são os tipos de sombras que nós temos, porque dependendo do tipo de sombra, vai variar a forma que a gente vai fazer a aplicação aqui no nosso olho. E se nesse momento desse vídeo já tá clareando aí pra você, já tá ficando mais fácil você entender como que você vai fazer esse esfumado, que já a gente vai fazer, eu já vou te pedir para deixar o like nesse vídeo, que ajuda muito na divulgação aqui do canal, e também comenta aqui embaixo se você tá gostando dos nossos conteúdos aqui com a nossa modelo Abigail. Gente, muitas pessoas acham que fazer o esfumado é literalmente assim, ó, pega a sombra e aplica no olho. Se eu não te ensino essas etapas aqui da maquiagem, como que você vai escolher o seu pincel, como que você vai preparar a pálpebra aqui da sua cliente, você não vai ter um bom resultado. Então não adianta vocês me pedirem para fazer assim um vídeo assim muito básico, muito rápido. Ah, não, pega a sombra e aplica. Não, porque não é dessa forma que funciona. Pode ser que muitas pessoas ensinem para vocês dessa forma, mas não é a forma que eu gosto de ensinar, porque aqui eu te ensino literalmente do básico. Se você não tem conhecimento sobre os pincéis, sobre os produtos, como que você vai aplicar aqui na sombra, agora você já tá tendo esse conhecimento, que é um conhecimento realmente muito aprofundado. Gente, imagina se vocês aprendem aqui comigo bastante, eu já passo muito conteúdo para vocês, imagina dentro dos nossos cursos, né? Então vou deixar para você conhecer aqui na descrição do vídeo a nossa página da formação completa Jornada da Maquiadora. Gente, dentro da formação eu te ensino tudo que você precisa para se tornar maquiadora profissional, saindo do zero até você se tornar uma maquiadora profissional que atende com segurança nos atendimentos. E agora a gente vai falar do tipo de sombra, né? Dos tipos de sombras que nós temos. Nós temos as sombras que são sombras opacas, né? Que elas não têm brilho. E a gente tem também as sombras que são cintilantes, as sombras que têm brilho. Eu tô usando essa paleta aqui, vou usar, né? Essa paleta aqui, Nude Ambitions, da Morphe, que é uma paleta que eu gosto demais. Ela tem aquelas cores, gente, que a gente mais usa em atendimento, né? Então, é muito interessante você também escolher uma paleta que seja pigmentada, porque não adianta também você fazer toda essa técnica que eu tô te mostrando, ter bons pincéis, fazer preparação aqui da pálpebra, se você não tem sombras que pigmentem, né? Então,
é importante, não precisa ser necessariamente essa daqui é uma paleta importada, mas a gente tem várias opções muito legais no mercado nacional. Vou deixar para vocês algumas paletas que eu gosto na descrição do vídeo, nacionais com preço muito bom. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui as nossas sombras de formas diferentes. A gente vai começar fazendo o nosso esfumado, eu vou concentrar mais um pouquinho dessa sombra aqui, então a gente vai fazer esfumado com duas cores. A primeira cor, a cor mais escura vai ser essa daqui, e a cor mais clara vai ser essa daqui. E eu vou te mostrar exatamente como que a gente vai aplicar essas sombras aqui no olho para você ter bastante pigmentação. Então, as sombras opacas, a gente vai pegar dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar um pincel aqui de calibre médio, e a gente vai pegar com a ponta aqui do nosso pincel. Você vai fazer esse movimento aqui, tá? Você não precisa esfregar, até porque essa sombra aqui, ela esfarela muito. Então, é só de você tocar mesmo. Você vai tocar com a ponta do seu pincel e você vai bater para tirar o excesso, tá? Então, bate para tirar o excesso, pode pegar mais um pouquinho, bate para tirar o excesso. Se a sombra for uma sombra muito durinha, tipo as sombras da MAC, elas não esfarelam nada. Aí sim, você pode rodar um pouquinho aqui o pincel. Mas essa sombra aqui da Morphe, elas esfarelam muito, tá vendo? Então, é só de você encostar mesmo aqui o pincel, você já consegue pegar a sombra e sempre bate para tirar o excesso. Então, dessa forma que você vai pegar aqui uma sombra que é uma sombra opaca, tá? Agora, se já for uma sombra cintilante, a gente vai aplicar a sombra cintilante lá no olho, a gente vai trocar o pincel, a gente vai pegar um pincel de aplicação de sombra e a forma também de pegar a sombra aqui na paleta vai fazer muita diferença. O que a gente vai fazer? A gente não vai tocar com a ponta do pincel, a gente vai usar a lateral do pincel, olha só. Você vai dar como se fosse, ó, uma lambida aqui na nossa sombra. Você vai arrastar o pincel sobre a sombra, porque dessa forma você consegue pegar todo o pigmento nessa região. Essa região aqui que tá com a sombra que a gente vai aplicar lá no olho da nossa cliente. Então, as sombras cintilantes, você pode dar essa lambida que eu chamo para você tirar bastante a sombra para aplicar no olho da sua cliente. Gente, a melhor forma de aplicar a sombra cintilante para mim é com o dedo mesmo, tá? Então, eu faço muito isso, eu também vou mostrar para você. Aplico com o próprio dedo lá que a gente consegue uma pigmentação bem grande e um brilho mais intenso nas sombras cintilantes, ok? Então, agora que você já sabe quais são os tipos de sombra que você pode encontrar aí, então sombras que são mais soltinhas, você dá só essa arrastadinha. Se forem sombras mais sequinhas, você pode rodar o pincel. Pega na ponta do pincel que a gente vai começar a fazer a aplicação, que é o nosso próximo passo. Então, vou deixar a paletinha aqui aberta pra gente pegando aqui junto as sombras, porque, gente, sombra é construção, tá? Não adianta você pegar sombra demais no seu pincel pra você fazer o esfumado mais rápido, que isso não vai acontecer. Você vai pegando aos poucos, a gente vai construindo a cor aos poucos. Então, ó, vamos pegar aqui a sombra, a gente vai bater pra tirar o excesso e a gente vai começar lá no cantinho, no canto externo dos olhos. Só que a gente não vai aplicar essa sombra lá no final dos olhos, não. A gente vai voltar com essa sombra um pouquinho mais pra dentro, porque sempre lembra disso, gente. Sempre que a gente esfuma, a gente expande. Esfumou, expandiu. Então, se eu quero que a minha sombra chegue aqui, eu nunca vou aplicar a sombra aqui. Eu sempre vou aplicar ela um pouquinho pra dentro. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, a gente começa aplicando essa sombra, ó, fazendo esse movimento de depósito mesmo da sombra. E a gente vai construindo a cor dessa sombra. Não adianta você pegar um monte de sombra aqui no pincel, porque só vai acontecer de cair sombra aqui embaixo dos olhos da sua cliente, você não vai conseguir uma pigmentação tão legal. Então, você vai aplicando, você vai depositando essa sombra aqui. Como a gente tá falando aí de uma sombra mais escura, a gente vai depositando essa sombra aqui um pouquinho mais escura e já vai dando aquele alívio nas bordas. O que é isso? Na bordinha da sombra, você vai fazendo esse movimento aqui, ó. Um movimento como se fosse uma vassourinha. Você não precisa fazer movimento de bolinha, porque acaba que a gente perde muito controle. Não precisa fazer movimento de vai e vem. É só com esses toquezinhos, olha, leves toquezinhos você já consegue, olha, tá vendo? Esfumar a sua sombra até onde você deseja. Se você quiser também, você pode tirar um pouquinho da sombra assim, ó, no dorso da mão, pra você já ir esfumando aqui essas bordinhas. Então, tá vendo, gente? Onde que eu comecei com a sombra? Eu comecei com a sombra aqui. E olha só como que a gente já conseguiu esfumar super bem essa sombra aqui. Então, com leves toquezinhos. Não precisa pegar lá na ponta do pincel, você pode pegar onde você quiser no pincel, sendo que a sua mão fique leve. Então, se você pega que isso, a mão é leve, não tem problema. Se você pega que isso, a mão é leve, não tem problema. Eu gosto de pegar aqui mesmo, porque eu tenho mais precisão dessa forma, mas aqui a minha mão é leve. Outra coisa que é muito importante salientar, gente, o pincel, ele nunca vai abrir as cerdas
cerdas, ó, dessa forma. Você nunca vai fazer esse movimento, porque aqui, ó, você vai acabar abrindo buraco na sua sombra. Então, você não vai fazer esse movimento, tá vendo? Com as cerdas do pincel muito abertas dessa forma, você sempre vai fazendo, ó, com as cerdas do pincel fechadinhas. Então, isso aqui também, o movimento que você faz aqui é extremamente importante para você conseguir, então, um esfumado bem bonito, tá vendo? Bem difuso. E, gente, esfumado é paciência, você tem que ir acrescentando cor. Então, pega mais um pouquinho, bate para tirar o excesso e vem construindo essa cor. Não pega muito produto, não abre as cerdas assim do pincel, então você vem construindo essa cor. E agora, pra gente esfumar essa cor, gente, que já tá super esfumada, aí sim, a gente pode vir com um pincel com calibre maior. Então, eu utilizei aqui um pincel médio e agora eu vou pegar um com o tamanho dele aqui, ele é um pouquinho mais gordinho. Vou pegar um pouquinho da nossa sombra. Então, olha, pego aqui com a ponta do nosso pincel, bato para tirar o excesso e essa sombra ela vai me ajudar nesse esfumado. Então, para ela me ajudar nesse esfumado, eu tenho que vir com essa sombra nas bordas. Não adianta eu ficar aqui, ó, futucando essa sombra aqui que já está pigmentada. Então, eu venho com essa sombrinha, ó, nas bordas. E aí, como que a gente vai fazer para saber o formato que a gente vai dar aqui para essa sombra? Depende do desejo da sua cliente, depende do olho da sua cliente, do formato de olho da sua cliente. Então, isso tudo eu te ensino lá dentro da nossa formação Jornada da Maquiadora. Clica no link para você saber mais informações da nossa formação. Porque aqui vai depender muito, né? Se você vai subir com essa sombra até lá no côncavo, se você vai vir com essa sombra até o meio dos olhos, se você vai vir com a sombra mais escura em todo o olho, vai depender da técnica que você escolheu e que o olho da sua cliente também te permite, né? Então, a gente vai pegando aqui a sombra, vai batendo para tirar o excesso e aí a gente vai trabalhando nas bordas da sombra, tá vendo? Tanto nas bordas externas, aqui em cima também, e nas bordinhas internas aqui também. E dessa forma, gente, olha só como que a gente consegue, ó, um esfumado bem difuso, tá vendo? Sem nenhuma marcação. Então, é só você ir dando esses toquezinhos, não precisa ficar fazendo movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Se você quiser, pode fazer, mas para você não perder tanto o controle, você pode ir dando esses leves toquezinhos aqui que vai ficar muito interessante também e vai ficar super bem pigmentado. Se você achou que, Adri, achei que perdeu um pouquinho aqui a pigmentação, você pode voltar com o pincel anterior e com a sombra anterior, pega um pouquinho, bate para tirar o excesso e aí você vem repigmentando a sombra que você achou que perdeu a intensidade. Sempre que a gente esfuma, acaba que perde sim a intensidade, tá? Isso é normal, é só você ir voltando com as sombras para você ir fazendo esse degradê bem bonito. E agora, o nosso esfumado já está praticamente pronto, porém, eu vou te dar um plus aqui, que é a aplicação de sombras cintilantes. Você pode pegar tanto com o dedo, então eu faço dessa forma e venho aplicando com o dedo, tá vendo que a gente consegue? Olha só, uma pigmentação muito fácil, muito bonita. Ou então você pode vir fazendo aquele movimento que você já aprendeu, aquela lambidinha aqui na sombra, e a gente vai fazer esse mesmo movimento aqui no olho da nossa cliente. A gente vai dando essa lambidinha aqui também com o nosso pincel. Você pode virar o pincel dessa forma, porque se você faz assim, ó, você vai acabar sujando aqui o cílio da sua cliente. Então, você vira o pincel e aí você consegue encaixar, ó, lá no cantinho interno dos olhos e você vai dando essas lambidinhas, ó. Então, dessa forma aqui, você consegue também uma super pigmentação da sua sombra cintilante. Chegou no meio, onde a gente precisa aqui da transição, você pode vir dando umas batidinhas mais desorganizadas, que você já consegue fazer uma transição aqui bem bonita. Olha só, de forma muito, muito, muito fácil, tá vendo? E agora, então, cantinho interno, a gente vai dando aqui as nossas lambidinhas pra gente conseguir deixar isso aqui tudo muito bem esfumado. Cheguei mais de pertinho aqui para vocês conseguirem ver aqui as transições, para vocês conseguirem ver a pigmentação aqui das sombras. Eu utilizei sombras mais claras, né? Não utilizei nada muito escuro, muito intenso, mas olha só como que as sombras se fundem super bem. Quando a gente sabe a ferramenta certa, quando a gente sabe as sombras que nós estamos utilizando, quando a gente sabe como que a gente aplica cada uma das nossas sombras, a forma de aplicação, a quantidade de produto que a gente tem que aplicar, tudo fica muito mais simples, muito mais claro pra gente fazer um esfumado assim, sem mistério. Agora que você já aprendeu a fazer um esfumado lindo, com acabamento maravilhoso e quer saber exatamente quais são os outros produtos que você precisa para montar o seu kit de maquiagem profissional, para atender aí as suas próximas clientes, eu sugiro que você clique aqui do lado nesse vídeo para que você aprenda exatamente a melhor forma de você montar um kit de maquiagem, de forma inteligente, sem desperdício de produtos e o melhor, sem gastar rios de dinheiro. Então, para você aprender a fazer aí a sua listinha dos produtos que são essenciais para os seus próximos atendimentos, é só você clicar aqui do lado.